queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui com a graça em Jesus Cristo para o momento Koinonia. Hoje nós temos o prazer de novamente estar aqui conosco com o pastor Paulo Nogueira, da Assembleia de Deus de Jardim Nogueira, ali do Boaçu, São Gonçalo. Ele já é amigo de muitos anos. Pastor Paulo Nogueira, muito obrigado por mais uma vez aceitar nosso convite e estar aqui conosco. Eu aqui agradeço aí, me sinto honrado aí por esse convite, né? E calhou de eu não estar viajando, né? Porque fiz algumas viagens, estive no Espírito Santo, né? Em Serra, fiquei 11 dias pregando lá. Ótimo. Passei agora 9 dias em São Paulo. E acho que 9 ou 11 também. E agora estive lá novamente, agora vou de novo sábado, né? Para ministrarmos a palavra de Deus lá, né? No interior do estado, né? Porque a obra não para, né? Graças a Deus. Nós vamos fazer a obra de Deus até Deus nos chamar ou até o arrebatamento da igreja, né? Isso mesmo. E calhou Deus não estar viajando, né? Mas, graças a Deus, tudo correu bem, né? Eu fiz uma pequena viagem de São Gonçalo para cá, que não é viagem. Também eu. Uma viagemzinha pequena, né? De 1 hora, né? O trânsito faz com que... o trânsito Eu queria ter chegado mais cedo, mas o trânsito não ajudou. Hoje tá... Eu pensei que era só de manhã em Niterói, mas à tarde também tá funilando ali. De manhã é pior. É pior ainda. Mas à tarde também. Estamos aí, chegamos bem, pela graça de Deus, né? Amém. Pastor Paulo Nogueira, da Assembleia de Deus de Jardim Nogueira, aqui em São Gonçalo, no Boaçu, em São Gonçalo. Isso. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 13 do livro de Apocalipse, que é um capítulo muito conhecido, muito falado. É o capítulo 13 de Apocalipse. Pastor Paulo, fique à vontade. É o senhor que vai nos acrescentar algo sobre esse capítulo do dia de hoje, da tarde de hoje. Apocalipse, capítulo 13. Você que está nos acompanhando, se puder abrir a Bíblia, quiser anotar alguma coisa e fazer perguntas, estamos à sua disposição. Entre em contato conosco. Pastor Paulo Nogueira, pode nos trazer. O capítulo 13 do Apocalipse, eu posso até dizer, nesses 43 anos que eu estudo o livro do Apocalipse, comecei a estudar com 17 anos, quando estava me formando no Corpo de Fuzileiros Navais de Natal, no Rio Grande do Norte. Ali foi dentro de um quartel que Deus começou a me revelar, e ele começou a me revelar justamente pelo capítulo 13 do Apocalipse. Interessante isso aí, né? Capítulo 13. Ele é um dos capítulos mais polêmicos, tá? É um dos capítulos mais polêmicos. Mas é nesse capítulo que eu me baseei para falar, há uns 40 anos, pastor Érico Rodolfo Bussinger é testemunha sobre sistema de fibra ótica, que nem existia internet quando eu passei a falar sobre isso, né? Videoconferência, eu passei a falar há uns 40 anos que ia chegar um dia que a gente ia ter um aparelho em casa e você ia conversar com alguém, apertar um botão. Para que isso? Na década de 90, aqui na comunidade Ramar, os filhos do pastor Érico eram tudo crianças, né? Me lembro. Na época que ele também morou na minha terra, em Fortaleza, que os filhos dele estudavam na Igreja Batista, eu me encontrei com ele, com os filhos dele em Fortaleza, na década de 80 ainda. Olha o tempo que tem. Então, quando eu passei a pregar sobre esse sistema que você ia ter um dia que você ia estar em casa, ia conversar com alguém lá no Japão, e a pessoa no Japão ia conversar com você aqui. Você ia conversar com alguém lá no Ceará, você ia ver ele lá e ele ia te ver aqui. Falava que o anticristo seria onipresente. Hoje nós já temos aí o holograma, que vem de holografia, mais de uma pessoa gerada por computador. E agora a inteligência artificial, que também nós vamos falar e vamos mostrar no Apocalipse 13. Está tudo aí. Ótimo. Pastor Paulo Nogueira, da Assembleia de Deus de Jardim Nogueira, Boaçu, São Gonçalo. Pastor, pode ficar à vontade. Então, o capítulo 13 do Apocalipse, eu tenho até no meu livro aqui, eu falo várias páginas sobre o capítulo 13. Aqui fala sobre duas bestas. Uma que emerge do mar e uma que emerge da terra. Uma é político. Será um homem político. E o outro será um homem religioso. Tá? Essas duas bestas, diz a Bíblia que uma vai apoiar a outra. Tá?
que acontece? Eram dois homens e João, ele viu uma besta saindo do mar. Aqui tá, esse aqui é meu livro, tá? Eu copio, eu escrevo, eu falo aquilo que Deus me revela, tá? Pode mostrar a capa. Tá, esse livro aqui, Isso. né? Que agora, como ele acabou, não tenho ele de forma física, eu tenho ele de forma online, o e-book, e também passei ele para ele apostilhado, né? Mistério do Apocalipse, microchip, fibra ótica, código de barras. E aqui eu estou ministrando para os pastores da CGADB lá no Belenzinho, São Paulo, para milhares de pastores. Mas o Deus que me usa para milhares de pastores da CGADB, lá em Belenzinho, São Paulo, é o mesmo Deus que está me usando aqui nessa rádio, né? Amém. Entendeu? Jesus pregou para a multidão, mas ele pregou para uma mulher só, aquela mulher samaritana, e ela se tornou a maior evangelista daquela cidade. Encheu a cidade de Jesus, né? É verdade. Interessante isso aí, né? Então, aqui diz no capítulo 13, verso 1: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Aí eu coloquei aqui no meu livro, ele foi prefaciado pelo pastor Nemuel Kessler. Pastor Nemuel Kessler, ele é membro da Academia Evangélica de Letras, foi vice-presidente da Confraderge, hoje eu sou SEADER, vice-presidente da Assembleia de Deus da Zona Sul, na Gávea, né? Hoje ele não está mais lá, ele já está jubilado, né? Está idoso, né? Entendeu? Já está jubilado. Ao pé da letra, imaginaríamos um grande animal terrível saindo do fundo do mar, aparecendo na praia, e logo perseguindo as pessoas, mas foi justamente o que João viu. Antes de nos aprofundarmos nessa visão, vamos buscar recursos no livro de Daniel, que há séculos teve uma visão semelhante, né? Nós vemos que o mesmo anjo que apareceu para Daniel, que é o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, porque são 4 classes de seres angelicais. Assim como aqui na Terra, um coral de uma igreja tem 4 vozes, soprano, tenor, contralto de baixo. Uma vez eu perguntei a Deus: Senhor, por que não tem 5, não tem 6? Aí Deus me fez entender que o coral tem 4 vozes, porque é uma pequena cópia daquele grande coral que adora a Deus no céu. Aí o que o senhor quer dizer com isso? Aí o senhor me fez entender um mistério. Aí na Terra o coral não é soprano, tenor, contralto de baixo. Aqui no céu, nesse grande coral, são 4 classes de seres angelicais: querubim, serafim, arcanjo e anjo mensageiro. É por isso que o coral também só tem 4 vozes, porque aquele coral são 4, é uma voz só, mas 4 tipos de anjo, né? Interessante isso aí. Então, o que acontece? Nem João, ele entendeu o que ele escreveu, nem Daniel. Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. E o Apocalipse do Novo Testamento veio revelar Daniel. Foi quase 700 anos depois. Um livro se encaixa no outro. Você vê que os mesmos animais, ou a maioria dos animais que Daniel viu, ele viu... aqui João viu uma besta semelhante a um leopardo, seus pés como de urso, a sua boca como de leão. Em Daniel nós vemos esses animais, o leão representando o Império Babilônico, né? O leopardo representando o Império Grego, o urso representando o Império Médio Persa e o animal espantoso de cara representando Roma. Então, são coisas semelhantes que Daniel viu, certo? E também João viu, mas com uma outra roupagem, né? Entendeu? Alguém poderia falar: mas pastor Paulo Nogueira, como que Daniel não entendeu o que ele escreveu? Não é o que eu estou falando, está lá no capítulo 12. Ele viu todos aqueles animais, Deus mostra a ele a globalização, Deus mostra a ele que o anticristo vai odiar a mulher, por isso está esse feminicídio aí, nunca se matou tantas mulheres como estão matando agora. Isso aí já é uma prefiguração do governo do anticristo, porque o anticristo ele vai detestar a mulher. Daniel 11:37 fala que ele não terá o desejo de mulher, Bíblia atualizada, tá? Em outra versão fala que ele não respeitará o amor das mulheres, então ele vai odiar a mulher. Por quê? Porque são 5 coisas que Satanás odeia. O diabo ele odeia Deus, ele odeia a igreja, ele odeia Israel, ele odeia a família e ele odeia a mulher. Por que ele odeia Deus? Porque ele foi expulso do céu, com a terça parte dos anjos. Por que ele odeia a igreja? Porque o lugar que ele perdeu não pode mais entrar, e nós vamos entrar nesse lugar. O céu ele é perfeito, mas está incompleto. Ele só vai se completar quando a igreja se encontrar com o noivo Jesus Cristo. Né? João viu a nova Jerusalém, que é de céu de ser de Deus, ataviado como esposa para seu esposo. Apocalipse 21. Por que o diabo odeia?
Israel, porque Jesus ele nasceu dos judeus, e é em Israel que está todas as provas que Jesus veio, viveu, nasceu, morreu e ressuscitou, e está no nosso meio. Ele foi o único que falou isso, que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que o diabo odeia a família? Porque não foi de 2 homens nem de 2 mulheres, mas foi no seio de uma família, onde tinha um casal que nasceu, um que esmagou a cabeça dele, Jesus Cristo. Onde tinha José e Maria, e Jesus Cristo nasceu por obra do Espírito Santo. Todos nós sabemos disso. Né? Depois é que Maria casou e teve uma vida normal, teve filhos e filhas, né? Tá na Bíblia isso aí. Né? E por que o diabo odeia a mulher? Porque não foi da semente do homem, mas foi da semente de uma mulher que nasceu, que esmagou a cabeça dele. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Então, aqui fala no Apocalipse 13 sobre a besta que emergiu do mar. Por que mar? Isaías 57:20 fala que os ímpios são como o mar agitado, cujas águas lançam de si lama e lodo e não se aquietam. Então, o anticristo ele vai justamente reinar na terra num período de inquietação dos povos. Após o arrebatamento da igreja, o mundo vai estar inquieto. Não tem Copa do Mundo, não tem Torres Gêmeas, não tem guerra do Iraque, tá? Não tem pandemia da Covid, não tem nada mais que vá chamar a atenção do mundo do que o arrebatamento da igreja. Do que as pessoas sumiram, crianças, jovens, adolescentes, salvos, sumiram. Vai ser uma loucura. Uma pessoa, quando some, a casa fica cheia, já achou fulano, vai na polícia, liga para a polícia, vai nos hospitais. Eu sei que eu já procurei uma pessoa que sumiu lá em São Gonçalo, no bairro Mutondo, e a rua ficou cheia de gente, porque era uma pessoa querida, né? E ele saiu para comprar um alho e perdeu a mente, né? E o que acontece? E a gente não sabia onde procurar ele. E Deus deu uma orientação para a gente vir aqui em Niterói. Ele estava na rodoviária de Niterói, aguardando um ônibus que nunca chegava, porque ele estava do outro lado da rodoviária, nem estava dentro. Entendeu? Nem estava dentro da rodoviária, estava de frente, né? Aí quer dizer, a casa se encheu de pessoas ali, aí foi no hospital, foi não sei aonde, vai na polícia, vai no hospital, né? Aí, para procurar a pessoa, imagine milhões de pessoas sumindo e ninguém sabe para onde, né? Então, aquela visão que Pedro teve, né? Que ele viu, acho que foi Moisés e Elias, aquela visão que ele teve ali, né? Transfiguração Moisés representa a igreja que já partiu. Aqueles que já morreram em Cristo, né, ressuscitaram primeiro. E Elias, que não passou pela morte, representa a igreja que vai subir. Então, depois que a igreja subir, o mundo vai estar inquieto, porque eles vão querer ter uma interrogação. É aí que entra a besta que emerge do mar, o anticristo, que virá trazendo uma falsa paz. Por que mar? Como Isaías 57:20 fala que os ímpios são como um mar agitado, então a Bíblia compara o mar, povos sem Deus, ímpios. Tem até um hino que a gente canta, abandona já esse encapelado mar, hoje sem tardar. É o mar do pecado, né? Não é a praia em si, mas é o mar do pecado. Então ele vai entrar em cena para resolver essa questão. E vai ser fácil, ele vai convencer o mundo que esse povo que sumiu, eles foram resgatados por disco voador, porque diz a Bíblia que o anticristo, ele vai proferir blasfêmia contra Deus, contra o tabernáculo, contra a igreja e contra os santos que foram morar no céu. Então ele vai dizer que esse povo foi resgatado por discos voadores. E já está comprovadamente, de forma científica, que os discos voadores não existem. Não é? Os discos voadores... né, até hoje não se tem uma posição definida. Eu tenho um livro, que até é feito por um cientista aqui em Niterói, entendeu? O tema do livro é Estamos Sozinhos. Ele prova de disco voador não existe. E a gente sabe que se disco voador existe, está lá em casa, é ovo frito. E eu gosto de ovo frito com pão, né? Então, para mim, disco voador é ovo frito. Esses dias eu preguei em 2 capitais de disco voadores. Um era Bastos, São Paulo, que é a capital do ovo, né? Dizem que agora é Santa Maria de Jetibá, que é a capital do ovo. Tive também Santa Maria de Jetibá no Espírito Santo, né? Dizem que desce por dia ali mais de 5 milhões de disco voadores, ou seja, as galinhas colocam mais de 5 milhões de ovos por dia, né? Então, para mim, disco voador é ovo frito. Entendeu? Graças a Deus, nós estamos aqui conversando sobre Apocalipse, capítulo 3, com o pastor Paulo Nogueira, da Assembleia de Deus Jardim Nogueira, ali no Boa Sul, em São Gonçalo. Pastor, mas tem muitos outros detalhes aí desse capítulo. Pode ficar à vontade. Tá, tem. A besta que subiu do mar é o anticristo, ele será um homem religioso. Né?
Toda pessoa que é presidente dos Estados Unidos, as pessoas falam que é o anticristo. Agora já estão dizendo que Donald Trump é o anticristo porque assinou aquele tratado de paz. Não tem paz nenhuma, a guerra continua. Aí citaram lá, peço Daniel 9:27. Eu vi citando isso aí. Entendeu? E aí, não vai ter paz agora. A Bíblia fala sobre isso. Não é? Guerra, rumor de guerra e tal. Entendeu? Então, outra coisa, o Donald Trump, ele gosta de mulher, ele é casado. O anticristo não terá o desejo de mulher. Daniel 11, né? 11:37, se não me falha a memória. E o que acontece? O anticristo, ele será um homem vindo, pelo que eu entendo, dos judeus, da linhagem dos judeus. Porque Jesus falou, eu vim no nome do Pai e vocês não querem nada comigo. Vocês me rejeitaram. Virá um no seu próprio nome. Jesus não falou virá dois, virá um no seu próprio nome e vocês vão aceitar. Jesus já estava falando que eles iam fazer um pacto com o anticristo. E para Israel fazer um pacto com alguém de paz, é bom que esse homem seja da linhagem dos judeus. Quando Jacó foi abençoar seus filhos, o Dan foi amaldiçoado. Olha o que ele falou de Dan. Era um dos 12 filhos. De Dan sairá um que será serpente junto ao caminho, morderá os calcanhares dos seus cavaleiros e julgará Israel. Então a Bíblia fala que o anticristo é um homem segundo a eficácia de Satanás, serpente, dragão. Olha aí. Morderá os calcanhares dos seus cavaleiros, traidor. Ele vai fazer um pacto com Israel por 7 anos e na metade de 7 anos ele vai trair Israel e vai atacar Israel. Olha a traição. E julgará Israel. Ele vai convocar o mundo todo para atacar Israel, que é a guerra do Armagedon, que acontecerá após o arrebatamento da igreja, né? Entendeu? Que é a guerra mundial, não é local. As pessoas confundem Gog e Magog de Ezequiel 38 com a guerra do Armagedon. Gog e Magog é local, é um bloco local. E Armagedon é mundial, não é? Então, o que acontece? A tribo de Dan ela foi excluída das 12 tribos, que está em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, fala sobre as 12 tribos de Israel. Você não vê a tribo de Dan. Ela foi excluída. Aí alguém poderia falar, mas pastor Paulo Nogueira, se a tribo de Dan foi excluída, então Apocalipse tinha que ter 11 e não 12 tribos. Mas tem 12, mesmo sendo excluída, sim, porque foi substituído por Manassés, filho de José, para completar 12. Judas não foi enforcado, não colocaram Matias para completar os 12, continuou sendo os 12 apóstolos. É verdade. Entendeu? Continua sendo os 12. Só que Matias, você só vê lá em Atos, depois você não vê o que ele fez, né? Porque a vaga de Judas foi tão amaldiçoada que até um que substituiu ele não conseguiu fazer nada. Porque você só vê ele lá entrando em Atos, depois você não vê ele pregando mais. O homem sumiu de vez. Porque Judas não era fácil, não. Ele não via a igreja como igreja, ele via como empresa. E ele não via Jesus como salvador do mundo, ele via Jesus como um empresário para arrecadar dinheiro. Porque Jesus curava muita gente, ele curou mulheres ricas, que sustentavam, está na Bíblia, Joana, não estou inventando, tá, pastor? Isso mesmo. Está escrito. Ela sustentava Jesus Cristo com as suas fazendas, seu dinheiro, ou seja, o ministério de Cristo. Mas diz a Bíblia que o Judas, ele tirava tudo que estava na bolsa, ele botava a mão lá e roubava tudo. O Judas deixou os discípulos numa situação difícil, depois que ele se enforcou, né, morreu, e certamente o galho quebrou e as suas vísceras saíram para fora, é tanto que o médico legista Lucas, que era clínico geral e legista, ele fez autópsia no corpo de Lucas, está lá em Atos, e ele fala sobre vísceras, tá? Porque Lucas, ele era médico clínico geral, era legista, era historiador, repórter, entrevistador e jornalista. O homem era o cara, viu? O homem era o cara. É verdade. Lucas, você vê que ele escreveu Atos, é só você ler o que eu acabei de falar, é só ler Lucas e ler Atos que você descobre isso que eu estou falando, não é invenção da minha cabeça. Então ele deixou os discípulos na lona, né? Porque quando Pedro e Tiago na hora nona foram orar, aí o rapaz olhou para ele assim, um aleijado, pedindo esmola, né? O que ele falou? Rapaz, não tem prata nem ouro, Judas levou tudo, rapaz, deixou a gente na lona. Mas pelo menos eu tenho Jesus, né? Em nome de Jesus, levanta e anda, e ele levantou, né? É engraçado, mas é verdade, né? Porque está escrito, né? Está escrito, né? Entendeu? Então ele deixou ele numa situação difícil. Quando Judas viu que não ia mais ter economicamente entrada de dinheiro, porque Jesus falou que ia morrer, né? Falou que iam matar ele, que os homens iam fazer isso, fazer aquilo, está na Bíblia. Ele falou, e agora, o que eu faço? Já sei, tenho ideia. Eu vou ganhar o último dinheiro, vou vender ele. O homem não era fácil não, hein?
Pelo menos eu arrecado mais as 30 moedas aí. Depois, só que ali não foi arrependimento, ali foi remorso. Pedro se arrependeu, depois negou Jesus e foi salvo e foi um grande pregador. Mas ali foi remorso, ele se suicidou, né? Ele não se arrependeu, não houve arrependimento nele. Entendeu? Então, é porque o assunto leva a outro. O anticristo justamente, ele poderá ser da linhagem dos judeus, como eu acabei de provar aqui. Né? Agora tem a besta que subiu da terra. A besta que subiu da terra, eu também perguntei a Deus, porque todas as revelações que eu tenho, eu pergunto a Deus. Eu vou ler na Bíblia e vou perguntando a Deus. Às vezes à noite eu olho para cima, para o teto, começo a conversar com Deus, tirar algumas dúvidas, e ele fala comigo. Né? O que acontece? Esse homem que subiu da terra, ele vai subir de um poder eclesiástico local. A Bíblia diz que ele tinha 2 chifres aqui, ó, e vi subir da terra outra besta. Capítulo 13, verso 1. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Presta atenção, chifre de cordeiro, religioso, homem religioso, manso. E falava como dragão. Verso 11, Capítulo 13 de Apocalipse, verso 11. Isso. Não é? Verso 11. Então, eu sempre falo, eu não aponto. Todo papa que teve esse último papa aí, né? Eu estou até para fazer um vídeo, as pessoas estão me perguntando muito se esse é o último papa. Todo papa que vem é o último. É assim, todo presidente dos Estados Unidos é a besta. E todo papa que vem é o último. Ah, esse é o último papa? É porque é o 8º e que não sei o que. Eu estou para explicar, colocar no meu canal para explicar qual a situação desse papa atual. E sobre o último papa, como vai morrer, que está em Apocalipse. Né? Então, o que acontece? Esse homem aqui, a besta que emerge da terra, ele será um homem religioso, conhecido de forma mundial. Por que ele fala como dragão? Eu não sei se vocês se lembram que os papas passados, na Missa do Galo, tinha Papa João Paulo II, ele chegava a falar em 60 idiomas, ele dava aquela bênção, entre aspas, no final né, na Missa do Galo, ele falava para 60 idiomas, ele falava em 60 idiomas para 60 línguas, eu me lembro disso, falava como um dragão, porque na mitologia grega, um dragão tem várias cabeças, se tem várias cabeças, tem várias línguas. Então não sou eu que estou atacando a religião de ninguém, não, é porque a Bíblia, ela aponta que será um homem que sairá de Roma. Não sou eu. Eu vou mostrar aqui, tá? Olha, para vocês terem ideia, nós vamos mostrar isso aqui. Ó, e vi subir do mar, porque um vai sair do outro. A segunda besta vai apoiar a primeira. Isso aí. A segunda besta vai apoiar... Então, o homem religioso vai apoiar o anticristo. Político. Um homem político. Um homem político. Aqui, ó. Ainda no capítulo 13, verso 1, fala que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Quer dizer, você está vendo aqui, fala sobre 7 cabeças e 10 chifres. Presta atenção. Roma é formada por 7 cabeças. Eu sei, pastor Paulo, que é o capítulo 13, mas a Bíblia é a maior intérprete de si mesma. Uma das formas de interpretar a Bíblia é nunca fale com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. No capítulo 17, continua a revelação, tá? Falando sobre a besta. Capítulo 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mais que virá. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é dos 7 vai à perdição. Eu não estou saindo do capítulo 13, é porque o capítulo 13 também fala sobre a besta. Acabei de ler aqui, não é? O que é isso? Que besta é essa? É um homem. Né? Serão 2 homens. Um vai sair do mal, outro vai sair da terra. Um vai sair, ser eleito por povo, sem Deus, outro pelo poder eclesiástico local. Fala que tem 2 chifres de um cordeiro. Religioso. Um será político, outro é religioso. Aí fala sobre 7 montes. E nós sabemos, gente, que Roma é formada pela cidade de 7 montes. São os montes Capitolino, Palatino, Esquilino, Aventino, Quirinol, Viminol e Celiano, também chamado Célio.
Então, não é eu que estou apontando, não é eu que estou... É a Bíblia que aponta para Roma. A Babilônia, a mulher. João teve dúvida, e ele quis saber quem é essa mulher sentada numa besta com 10 chifres e 7 cabeças. Por que 10 chifres? Porque em 92 houve uma reunião no Clube de Roma, que a geografia o chama de Clube da Itália, e eles queriam dividir as nações para resolver os problemas da terra, ficar mais fácil. E o mundo foi dividido por 10 reinos no Clube de Roma em 92 e firmado em 93. Reino 1, América do Norte. 2, Europa. 3, o Japão. 4, Sul da África, Austrália. 5, União Soviética. 6, América do Sul e América Central. 7, o mundo árabe. 8, o Norte da África. O 9, a Índia. E o 10, a China. Aí está os 10 chifres. E diz a Bíblia que esses reinos, ainda vai sair um primeiro-ministro de cada reino desse. Ainda não receberam autoridade, mas vão receber autoridade. Então... Foi no Clube de Roma que Roma elaborou a terra em 10 reinos. 10 chifres. Olha aí. Aí João também teve uma dúvida. E essa mulher? Embriagada com o sangue do santo, com o sangue do testemunho de Jesus? Eu não estou entendendo. Aí o Senhor falou por quê. Que vocês sabem que tanto o Império Romano como o Império Romano medieval, não é? Que durou 1.300 anos aquela noite, que Jesus falou, orai, porque não sabeis o dia que virá o vosso Senhor. Aí ele fala assim, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo e se pela manhã. Eu tenho uma mensagem que eu prego 1 hora sobre isso, 4 fases da igreja até o arrebatamento. À tarde, aquela tarde escaldante de perseguição. Geralmente alguém vai fazer alguma coisa de manhã, à tarde, fala, tá muito quente, não vou sair não, vou sair amanhã de manhã, porque ele sabe que se sair à tarde vai sofrer. Tarde escaldante de perseguição, durou 300 anos. O primeiro e maior perseguidor foi o apóstolo Saulo, Saulo que se transformou em Paulo, né? Ele deu ali a abertura da porta para perseguir, ele se converteu. Então, depois veio a meia-noite, quando Constantino uniu a igreja e o Estado. Meia-noite, você lembra o quê? Escuridão, trevas, frieza, veio a frieza espiritual. Essa meia-noite durou 1.300 anos. Aí veio o Tribunal da Inquisição mais tarde, Tribunal do Santo Ofício, aprimorado pelo Papa Gregório IX. Isso está na revista, isso está no livro de História Geral dos colégios particular e colégios municipais públicos do mundo todo. Eu aprendi isso quando eu não era crente. Não estou atacando religião de ninguém, está na história, é fato. Esses 1.300 anos foi essa meia-noite que a História Geral chama de período negro ou idade das trevas, onde aproximadamente 60 milhões de pessoas foram mortos por não concordar com a doutrina romana. É por isso que João viu a mulher embriagada com o sangue do santo e com o sangue dos testemunhos de Jesus. A coisa era tão séria que eles convenceram as pessoas que todo aquele que matasse um contrário à doutrina romana estava com isso prestando culto a Deus. Culto a Deus. Prestando serviço a Deus. Entendeu? Então a perseguição foi grande. Isso, para o irmão ter ideia, não é eu que estou falando, não. Está em João, capítulo 16, verso 2, parte B. Olha o que Jesus falou. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. É por isso que tanta gente morreu. Foram aproximadamente 60 vezes a população de São Gonçalo, que tem quase 1 milhão de habitantes. Foram mortos nesses 1.300 anos. E à meia-noite. Meia-noite, ninguém gosta de andar meia-noite na rua, porque é perigoso. Então foi perigo. As pessoas eram tidas como herege. Livro de História Geral de Evaldo. Esse livro está em todos os colégios do Brasil e do mundo. Não é eu que estou inventando, é fato. Entendeu? Depois dessa meia-noite, vimos os galos que Deus levantou. Se há o cantar do galo, eu vou citar só 3 galos. John Wycliffe, que é até a Bíblia de John Wycliffe, dicionário de John Wycliffe. Padre John Rose, que foi queimado numa fogueira vivo, mas ele não negou Jesus. Mas, antes dele morrer, falaram, padre, você vai ser queimado agora, você tem algum pedido? Não, tem uma profecia. Hoje vocês estão cozinhando um ganso, porque ele nasceu na cidade do Ganso, uma cidade tcheca, conhecida como Povoado do Ganso ou Cidade do Ganso. Daqui a 100 anos Deus vai levantar o cisne, vocês vão procurar matar e não vão conseguir matar ele. Deus levanta Lutero, o cisne,
E fizeram de tudo para matar ele e ele morreu de velho. Casou, teve 6 filhos, né? Entendeu? Casou com até uma noviça mesmo, né? Uma freira lá, e teve 6 filhos, e fizeram de tudo para matar ele e não conseguiram. Por quê? Pastor, por que você está chamando esse homem de galo? Você sabe que na roça, 4h30 da manhã, antes das 5 horas, antes de amanhecer, o galo já está cantando para poder despertar as pessoas para acordar. Então, esses homens trouxeram grande despertamento através da palavra de Deus. E Lutero foi o que mais trouxe despertamento, porque ninguém entendia a missa, o culto era de costa e era em latim, ninguém entendia. Então, ele traduziu do latim para o alemão e até chegar a nossa língua no português, a Bíblia. Então, esses homens foram tidos como galo, se ao cantar do galo, porque eles trouxeram grande despertamento, assim como o galo desperta a gente para acordar, aquele povo da época foi acordado através da palavra de Deus. Desperta do que dorme, está na Bíblia. Entendeu, irmão? Então, o que acontece? Eu vou mostrar agora Apocalipse 17, porque João quis saber quem era essa mulher. Tá? Então, não estou atacando a religião de ninguém, eu estou pregando o que está na Bíblia. Aqui, ó, capítulo 17, verso 18, porque nem João entendeu o que ele escreveu. Daniel morreu sem entender o que ele escreveu, o que ele falou. Ele falou, Senhor, o que será o fim dessas coisas? Deus falou, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E as pessoas ficou, pastor Paulo, sem entender Daniel até chegar Apocalipse. Quando chegou Apocalipse, aí você junta os dois, um encaixa no outro e um você entende o outro. Até o tempo do fim. E agora nós não estamos vivendo no tempo do fim, já estamos no final dos tempos. Está acabando o tempo. Capítulo 17, verso 18. E a mulher que viste, aqui o anjo responde, ó. Tu quer saber que essa mulher, né, sentada numa besta, com 10 chifres, 7 cabeças, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E quando João escreveu o Apocalipse, qual era a cidade que dominava sobre os reis da terra? Era Roma. Então Roma será sempre Roma. A ordem que Deus tem em relação a Roma é, sai dela, povo meu. Quer ser salvo? Saia de Roma e venha para Jerusalém, a cidade do grande rei Jesus. Amém. Graças a Deus. Porque Jesus salva. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Paulo Nogueira, da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Nogueira, ali no Boaçu, em São Gonçalo. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Continue conosco. Já retornaremos. Pastor Paulo Nogueira, da Assembleia de Deus Jardim Nogueira, ali do Boaçu, em São Gonçalo. Pastor, pode continuar a conversar, a refletir sobre Apocalipse 13. Bom, então, Apocalipse 13, esse período aqui será um dos períodos mais difíceis da grande tribulação, né? Quando estiver acontecendo isso aqui, a igreja não vai estar mais aí. Nós sabemos que na divisão do Apocalipse, capítulo 1, Cristo glorificado, capítulo 2 e 3, carta às 7 igrejas da Ásia, capítulo 4, a igreja sobe arrebatamento, capítulo 5, bodas do Cordeiro, capítulo 6 ao 9, a primeira parte da grande tribulação, capítulo 10 ao 19, a 18, segunda parte da grande tribulação, onde vai piorar muito, né? Capítulo 19, segunda vinda de Cristo em glória, todo olho verá. Capítulo 20, milênio, juízo final, e capítulo 21 e 22, eternidade, ou perfeito estado eterno, segundo a teologia sistemática. Então, no capítulo 13, na grande tribulação, é nesse período que a igreja mártir da grande tribulação vai sofrer muito. Capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência, a fé dos santos. Então, esses santos aqui não é a igreja. Nós sabemos que numa fazenda tem uma colheita. Nessa colheita tem as primícias. O que eu estou falando, pastor Paulo, também está na Bíblia. A Bíblia fala nas primícias, na colheita e nos resquícios. Não é? As primícias são a igreja primitiva, os 12 apóstolos, quando começou. Quando existe uma plantação, vamos dizer, de maçã,
aquelas primeiras maçãs, elas são observadas. Hoje está muito mais sofisticado, observado em laboratório, para ver se aquela colheita vai ser boa. Para ver se não vem com fungos, com praga, aquela coisa toda. Então, eles pregam as primícias, são aquelas primeiras frutas. A igreja primitiva, em que Jesus fundou a igreja chamando 12 apóstolos. A colheita será o arrebatamento, que está em Lucas, capítulo 17, verso 34, que fala que muitos estarão dormindo, um subirá, outro ficará. 2 estarão dormindo, um subirá, outro ficará. 2 estarão no campo trabalhando, um subirá, outro ficará. 2 mulheres estão moendo, uma subirá, outra ficaria. Por que 2 estarão dormindo e 2 estarão no campo trabalhando? Porque enquanto aqui no Brasil é noite, no Japão e na Coreia do Norte é de manhã. Em uma parte da Ásia e da África é de tarde. Então, quando Jesus chamar a igreja, uns vão ser arrebatados de noite, outros vão ser arrebatados de manhã e outros vão ser arrebatados na hora do almoço e por aí vai. Por causa dos fusos horários, né? É verdade. Entendeu? Então, é a colheita, o arrebatamento. E os resquícios, está lá no livro de Ruth, né? Ruth e Noemi, ou Noemi. Ruth, ela, quem colhia os resquícios? Pessoas pobres, que estavam na prova, estavam desempregados, que depois da colheita ainda ficava aquelas frutas embaixo de palha, entendeu? Hoje, embaixo do caminhão. Embaixo daquele carro que leva, embaixo do trator hoje. Naquela época não tinha trator, mas já tinha esses carros, né? Puxado a cavalo, né? Puxado a boi. Aí eles chamavam quem? Chamavam aquelas pessoas para colher os resquícios. Então esses resquícios, esse povo aqui, ó, os santos da grande tribulação. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso aqui não é vencer espiritualmente, é fisicamente, matá-los. Mas eles vão para o céu. Está na Bíblia. Senhor, a igreja já está aqui, esses aí quem são? Alguém pergunta, aí alguém responde, Senhor, tu sabes. Aí ele responde, esses foram os que vieram de grande tribulação ou da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E como está escrito aqui, entendeu? Eles não adoraram a besta. Aqui, no caso aqui, ó, está falando que muitos não resistiram e adoraram a besta. Capítulo 13, verso 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, em cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E no capítulo 13, verso 9, se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Esses aqui são aqueles que não receberam a marca da besta e nem adoraram a sua imagem. Nessa época, pastor, o anticristo, ele vai usar toda a tecnologia e ele será onipresente. Quando eu falei isso há uns 40 anos, eu fui tido como maluco, porque é onipresente só Deus. Mas ele será onipresente através da tecnologia. Hoje já tem um sistema de holograma que, se ele falar de noite, lá na Europa, todas as praças aqui de Niterói, tendo um sistema de holograma e equipamento, as pessoas vão ver ele como ele está lá. Entendeu? Há uns 40 anos eu pregava que nós íamos ter um sistema que você ia falar com alguém lá no Japão, a pessoa do Japão ia falar com você aqui. Há poucos dias eu fui pregar numa igreja, e a irmã desceu assim, a rampa, falou, pastor, eu já pedi muito perdão a Deus por sua causa. Eu disse, como assim, irmã? Porque aquilo que você pregava naquela época, eu achava que você estava delirando. E agora tudo que você pregou está acontecendo. Há uns 20 anos eu recebi um telefonema de Caxias, do Pantanal. Tem Pantanal em Caxias? Pantanal. Assembleia de Deus do Pantanal. Eu recebi uma ligação de lá. A pessoa perguntando assim, pastor, tu é adivinho? Eu disse, não. Rapaz, eu tenho uma apostila aqui tua, Mistério do Apocalipse, e tudo que tá nessa apostila está acontecendo. Aquelas coisas que você falou no passado em relação à tecnologia, videoconferência, está tudo acontecendo. Eu disse, meu irmão, não trabalho com adivinhação, trabalho com revelação. Tá? O fato de ter se cumprido não é porque eu falei, porque está na Bíblia. Mas você que falou e está na tua apostila, sim, eu falei porque Deus me deu essa visão naquela época. Né? Foi em 94 que eu tive lá, eu tenho 31 anos no Pantanal, Assembleia de Deus do Pantanal, pastor Eliseu, que agora está jubilado, hoje é pastor Ezequiel, o filho dele. Né? Então, o que acontece? Aqui, no capítulo 13, tá? Verso 15 diz, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem da besta. Olha aí o controle total no mundo. Então, eu falava também, gente, vai chegar um dia que nós vamos ter um aparelho em casa, que a gente vai receber uma visita em casa sem saber.
Aí o povo olhava assim para mim. Às vezes, quando eu olhava para trás, o povo do púlpito lá falava que eu estava... Quero estar navegando na maionese. Hoje nós temos... Eu já era para ter desligado, não desliguei. Eu sempre desligo quando estou na igreja ou quando estou aqui. Um aparelho... Chama-se celular. Isso aqui não é mais um aparelho de celular. Isso aqui é um smartphone, é um computador de bolso. O que eu vou falar agora não foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mais de 10 vezes. Muitas vezes, quando a gente está em casa falando sobre algum produto, pouca mais aquele produto aparece aqui no celular, o Google. Porque aquilo que a gente fala é transformado em algoritmo. Eu vou falar só das dezenas de vezes. Vou falar só uma vez. Eu cheguei em casa, sentei, a minha esposa abre a porta, ela sempre me recebe na área, como isso aconteceu. E antes de eu entrar, a gente conversa um pouco na área, o que eu resolvi lá fora. Aí eu falei para ela sobre a espinheira santa. Não é? Que a gente sabe que a espinheira santa é bom para o estômago. E a gente conversou. Não demorou, ela entrou dentro de casa, o celular dela estava dentro da sala, no sofá. Quando ela ligou o celular, que veio a internet, estava escrito assim no Google: benefícios da espinheira santa. Isso não é coincidência. Então, não foi só isso, não. Uma outra vez eu estava conversando sobre fogão, apareceu o fogão. Sobre máquina de lavar, apareceu máquina de lavar. Aquilo que a gente fala durante o dia, pouca mais à noite aparece. Para a gente comprar. Então a gente recebe uma visita em casa sem saber. Não estou pregando contra o celular, eu uso o celular. Não estou pregando contra a tecnologia. Para mim, a tecnologia é igual uma faca que a gente pode usar para o bem ou para o mal. Quem tem Jesus usa para o bem, quem não tem usa para o mal. Não é? É verdade. Então, naquela época, eu falava sobre isso. Entendeu? Falava sobre isso. E falava que ele seria onipresente. Então, hoje, ele já pode falar lá na Europa e aparecer nas principais cidades aqui, nas metrópoles, nas praças, à noite, ele falando lá, aparecer aqui. Só que aqui diz, ó, foi-lhe concedido que é dessa espírito e a imagem da besta. Você sabe que a imagem fala. Hoje a imagem fala na internet, na TV há muitos anos. É a imagem que fala. Aqui já falava na TV. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a sua imagem. Você vê que espírito é substituído por fôlego. E soprou o Senhor o fôlego, o espírito em Adão, e ele foi alma vivente. Quando a TV dá aquele chiado, alguém fala assim: desliga que ela está fora do ar. Para você ver como é que a Bíblia se cumpre tão profundamente, que naquela época dos mensalões da vida, dos petrolões, né, até o Compérgio faliu, Petrobras também teve rombo, aquelas coisas todas. A gente via nos gabinetes aqueles homens recebendo aqueles maços de dinheiro, colocando no bolso, colocando na cueca. Passava na TV. Mas ali era em oculto, mas estava sendo gravado. Olha o que Jesus falou há 2000 anos. Aquilo que se faz em oculto, no gabinete, está na Bíblia, seria revelado pelos telhados. Aquela imagem que a gente via, aqueles homens com aquela corrupção nos gabinetes, estava vindo pelos telhados, porque a antena ela fica nos telhados. Se não tiver antena, não tem imagem e som. Jesus falou que vinham pelos telhados. Né? Que até os pregadores do telhado. Entendeu? Então, tudo isso, a Bíblia, tá? Ela já falava sobre isso. Como ainda fizesse que fosse morto todos que não adorassem a sua imagem. Como é que um homem está lá na Europa, ele vai saber aqui quem é a favor e quem é contra ele? Através da inteligência artificial. Aí já está a inteligência artificial. Vai saber com que ele sabe em segundos quem aqui é a favor ou quem é contra ele, aqui no Brasil. A pessoa vai falar mal do anticristo em casa, o seu celular está ligado, já vai captar aquilo ali. Já vai captar. Claro, a igreja não vai estar aí, eu estou falando quem ficar, né? Estou explicando bem, aqueles que ficarem. Então, a inteligência artificial já está aí. Outra coisa. Fala que vai ter uma época que as pessoas só vão poder comprar ou vender, se não aquele que tiver um sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, que é o número 666. Então, já temos aí a invenção do chip. Os animais já são marcados com chip, né? Aonde ele está.
Os homens, através de tornozeleira eletrônica, está lá, está em Ezequiel, a tornozeleira. Eu mostro em Ezequiel 38. Entendeu? Então, o que acontece? Toda essa tecnologia de ponta, tá? Toda essa tecnologia de chips, toda essa tecnologia da inteligência artificial, tá? Que para mim já é um perigo a inteligência artificial, porque de repente pode transformar o que eu estou falando aqui em outra coisa. Já é um pouco perigoso. Mas o anticristo, ele vai usar toda essa tecnologia justamente para vigiar as pessoas em toda a face da terra. É o chifre com olhos. Chifre significa autoridade. Né? Daniel viu esse chifre com olhos. João também viu esse chifre. Chifre com olhos. Olhos eletrônico. As pessoas... Onde você entra, você está sendo vigiado. Não sou contra isso, não. É para segurança, a gente entende. Mas você entra no elevador, você está sendo filmado. Não é isso? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Entra numa repartição, está sendo filmado. Entra na escola, está sendo filmado. Na rua. Na rua, qualquer rua de Niterói aqui, lá em Alcântara, é tudo filmado. É tudo filmado. Entendeu? Então, todos os nossos passos são filmados. Sorria, você está sendo filmado. Então, essa tecnologia que, em partes, é usada para o bem, pastor, será usado pelo controle mundial do anticristo para o mal. Nós usamos para o bem, né? Mas será usado para o mal, né? Aqui diz, ó, para que ninguém possa comprar ou vender. As pessoas só vão poder comprar ou vender se tiver uma marca na mão direita e na testa. Uma vez eu perguntei a Deus, Senhor, por que essa marca não pode ser só na mão direita? Por que não pode ser só na testa? A Bíblia falou na mão direita ou na testa. Aí Deus me falou, meu servo, é dupla opção. Porque tem pessoas que não têm a mão direita, perdeu no acidente. Eu já vi pessoas adultas que nasceram sem os dois braços. Então, quem não tiver a mão direita, a marca será na testa. Aí está o mistério. Entendeu? Aí está o mistério. Então, nessa época será assim. Quem não tiver a mão direita, quem não tiver o braço, será na testa. Até porque quem não tem testa não está vivo, né? Entendeu? Eu acredito que aquela marca que foi colocada em Caim é um pré-cumprimento da marca que será colocada das pessoas na mão direita e na testa. Eu acredito que aquela marca que foi colocada em Caim foi na testa. Apesar da Bíblia não falar, mas a Bíblia nos dá uma direção. A Bíblia diz que foi colocada uma marca em Caim para que todo aquele que eu encontrasse não matasse. Eu pergunto a você, pastor. Quando alguém se encontra com você, ou você se encontra com alguém, você conversa com ele olhando para os pés dele? Não. Olhando para as pernas? Olhando para o peito? Olhando para a testa, daqui para cima. Então, o que acontecia? Caim, que marca é essa que você tem nessa testa, rapaz? Ninguém tem. Não, é porque Deus colocou que eu fui o primeiro homicida. Então, Deus colocou para que eu não fosse vingado. Caim, e se eu te matar? Deus falou que vai cobrar de você 7 vezes. Eu acho que acontecia isso, pastor. Caim, toca aqui, eu quero ser teu amigo até morrer. Eu acho que era isso que acontecia. E ele morreu de velho. Porque a marca foi colocada para que ninguém tocasse nele. Ele ficou vagabundo. Para mim, ele foi o primeiro homem das cavernas e o primeiro nômade. Ele só passou a se alimentar direito e a plantar depois que ele casou, porque a mulher plantou para ele. Ué, pastor, mas nunca vi isso na Bíblia. É tudo Bíblia. A Bíblia fala que Deus falou agora, não dará sua força quando você plantar. Está escrito. Ele foi amaldiçoado. Né? Que a terra não dará sua força quando você plantar. Ele, quando foi para a terra de Nod, já tinha muita mulher para ele casar, irmão. As pessoas costumam falar assim, pastor, com que ele casou? Só tinha Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel. Irmão, já tinha muita mulher para ele casar, irmão. Tinha até uma cidade, a terra de Nod, uma cidade de Nod, que ele casou. É porque ele ficou escondido um tempo. Depois ele que apareceu quando Deus colocou aquela proteção que foi na testa, acredito eu. Então essa marca será ou na mão direita ou na testa, que pode ser através de um chip, no matacapo, aqui, nesse ossinho aqui. Descobriram que o melhor lugar é nesse osso ou na fronte. E as pessoas só vão poder negociar. Tem uns pregadores aí dizendo... Desculpa, que é o pensamento da pessoa. Que não vai ter essa marca. Se a pessoa tiver Jesus, ele tem a marca. Se ele não tiver, já está com a marca da besta. A gente está vendo essa pregação aí. Mas a Bíblia fala de compra e venda. Só vai poder comprar ou vender se tiver uma marca. Então está falando de mercado, não está falando de pensamento. Como é que eu vou saber se o outro tem Deus ou não na mente? Só quem sabe a nossa mente é Deus.
entendeu? Então será algo material mesmo, na mão direita ou na testa, espécie de um cartão de crédito, só que vai ser impresso na mão direita ou na testa, vai ser invisível a olho nu, mas quando passar o escaneador vai ler. Entendeu? Igual o escaneador lê o código de barra, sistema binário de computador. É por aí. Então, isso vai, nessa época, será um chip mais sofisticado, junto com a inteligência artificial. E ele vai saber quem tem a marca, quem não tem. E quando ele der um discurso em toda a face da Terra, mesmo com a TV desligada, ele vai saber quem é a favor e quem é contra ele. Porque está escrito aqui, capítulo 13 de Apocalipse, verso 16. Tá? Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito e a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos, aqui não está falando, pastor, alguns, todos que não adorassem a imagem da besta. Todos. Inclusive, capítulo 13, verso 9, está aqui as pessoas que vão ser mortas. A guilhotina, aquela época da guilhotina, vai voltar novamente. Mas quando estiver acontecendo, a noiva, a igreja já subiu, porque a Bíblia diz que antes que veio o mal, o justo é tirado da terra. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação que advém sobre toda a face da terra, para tentar aqueles que habitam na face da terra. Deus não fala que vai guardar na hora, mas fala que vai guardar a igreja da hora. Que hora? Da hora da tribulação. Não é na hora, mas da hora. Então, quando estiver acontecendo aqui, a igreja está na Nova Jerusalém recebendo os galardões. Amém. Que Deus abençoe a todos, né? Graças a Deus. Pastor Paulo Nogueira, da Assembleia de Deus, Jardim Nogueira e Boa Sul, São Gonçalo. Estamos encerrando. Tem mais coisas a falar, mas o tempo é este. Num outro momento, nós vamos convidar novamente o pastor Paulo e podemos conversar ainda mais sobre detalhes neste capítulo. Pastor Paulo, muito obrigado pelo senhor mais uma vez estar aqui conosco. Deus te abençoe. O senhor quer dar as palavras finais? As considerações finais eu queria agradecer, pastor Paulo, pelo convite, meu xará, a Bárbara aqui, que estou conhecendo aqui, né? Serva de Deus, bênção na presença de Deus, né? Que é a nossa âncora, né? Aqui. E quero deixar um abraço para o pastor Érico Rodolfo Bussing, né? Sua esposa, seus filhos, né? Conheço todos eles. Amém. Né? E quero falar que se alguém quer saber algo mais, é só comprar esse livro aqui, que está em forma de apostila, mas é o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo. Mistério do Apocalipse, microchip, fibra ótica, código de barras. São 82 páginas. Estou vendendo por R$20, mais despesa de correio, sai R$30, né? O meu contato é código 21, que eu moro no Rio de Janeiro, 991420895. E o nosso canal é pr. Paulo Nogueira Apocalipse, onde eu tenho quase 90 vídeos falando sobre tudo isso e esses acontecimentos da guerra de Israel. Estou mostrando a Rússia na Bíblia, que é Gog, estou mostrando a Ucrânia no capítulo 38, estou mostrando Israel, que está na Bíblia, mostro a Pérsia, que hoje é o Irã, né, que também se levanta contra Israel. A gente está mostrando esse antissemitismo, tudo à luz da Bíblia, né? Pessoas contra Israel, né? E a gente está mostrando em vídeos tudo isso que está acontecendo atualmente à luz da palavra de Deus. É pastor Paulo Nogueira Apocalipse no YouTube, tá? E estamos à disposição. Não estamos viajando, a gente vem aqui para destrinchar aqui esses mistérios para a glória de Deus. Eu sempre falo, pastor, que a glória é de Deus, mas a alegria é nossa, né? Amém, amém. Graças a Deus. Obrigado por você que está conosco também. Até a próxima semana, com a graça de Jesus Cristo. Terminamos aqui o programa Koinonia dessa semana. Esperamos vocês semana que vem para mais um pouco da comunhão dos filhos de Deus.